Você já se perguntou se a Previdência realmente é deficitária ou superavitária? Você já buscou conhecimento em relação a esse assunto para saber se realmente o que está em jogo, que é o seu futuro, vale a pena ou não fazer essa reforma? Continue conosco nesse vídeo. Hoje nós estaremos trazendo aí um conhecimento e algumas informações para vocês do que já foi estudado aí alguns anos atrás, desde 2016 até os dias atuais de hoje, e o que está sendo proposto e como essa mudança realmente poderá afetar você. Então você vai ver alguns números surpreendentes para que você possa entender e possa despertar o seu senso crítico se você é a favor ou não dessa reforma. Então, pessoal, a gente começa esse grande estudo baseado sobre se existe déficit da Previdência ou não. E aí a gente vai entrar no mérito aqui para realmente a gente trazer uma coisa para ajudar a elucidar e ajudar a construir o seu senso crítico, a fazer você formar a sua própria opinião. O nosso intuito aqui não é fazer com que você seja contra ou a favor, mas simplesmente te ajudar a você realmente entender qual que é o cenário aqui dessa reforma da Previdência no Brasil. É um estudo que a gente fez aí inteiramente baseado no ambiente online. Hoje a informação está disponível de fácil acesso, só não acha quem não quer, tá? Então você tem o Google aí que vai te ajudar a clarear muito a sua visão de uma maneira muito mais crítica. Você vai ter que pensar, porque o que está em risco aqui, que o que está em jogo aqui são os frutos do trabalho árduo de pessoas, de massas de pessoas que trabalharam durante sua vida todinha debaixo do sistema fiduciário piramidal convencional. Praticamente, essas pessoas, nós somos como rodas movendo essa pirâmide. E agora a gente vem mostrar um pouco dessa questão da reforma da Previdência, se ela é superavitária ou se ela é deficitária. Tudo começou lá em 2016. O governo Temer apresentou em dezembro de 2016 uma proposta de reforma da Previdência. Uma das principais justificativas para as medidas apresentadas, dentre as quais idade mínima de 65 anos e tempo de contribuição mínimo de 25 anos, é que existia um déficit da Previdência e que, sob as regras atuais, o sistema estava fadado a quebrar. Essa reportagem aqui, dezembro de 2016. Então, esses dados aqui são lá de 2016, então tudo começou lá, né? Pós-impeachment, né? Passou-se 2015 e em 2016 já entraram com essa agenda reformista. E aí o governo de Jair Bolsonaro também pretende levar à frente a reforma, mas com algumas mudanças. O futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, propunha, né, um novo sistema previdenciário, trocando o modelo de repartição para o de capitalização, pessoal. Vejam bem, de repartição para o de capitalização. Aí a gente vai se aprofundar aqui mais para frente, né? Isso é capitalização, tá? Isso aqui é um pensamento de banqueiro, é o sistema bancário internacional. E aí a gente vai mencionar mais à frente aí. Entretanto, a tese que existe um déficit da Previdência tinha sido contestada há anos por entidades de classe, como a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP, advogados previdenciários e pesquisadores. Segundo essas fontes, o déficit seria mito. Olha aqui, hein? Olha aqui, ó. Tá? Não sou eu que estou afirmando, hein? Não sou eu que estou afirmando isso daqui, tá? Olha aqui, ó. Segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a ANFIP, advogados previdenciários e pesquisadores, segundo essas fontes, o déficit seria mito, falácia ou até farsa. Isso daí foi lá em 2016. Como poderemos verificar, a diferença de visões surge de interpretações distintas sobre o que são receitas e despesas da Previdência Social. Resultado da Previdência, arrecadação, benefícios previdenciários de 2010 a 2015. Então você tem aí os dados, fonte Tesouro Nacional, né? Você tem a quantidade, os valores aí,
né? E os anos aqui, ó, tá? 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Então você tem os dados aí para você pensar. E o que se confirmou, olhem só isso daqui, pessoal, olhem esses dados, tá na internet. A previdência é superavitária. A previdência é superavitária. Argumentos: despesas com a previdência rural. Segundo defensores da ideia de que existia um superávit ao invés de um déficit da previdência, a previdência rural não deve ser considerada na conta da previdência social. Isso porque os trabalhadores rurais contribuem muito pouco para o sistema. De fato, em 2017, segundo o Ministério da Fazenda, foram apenas 9,3 bilhões arrecadados de trabalhadores do campo, enquanto os beneficiários para aposentados e pensionistas rurais chegou a 120 bilhões. A pouca contribuição leva alguns a defender que a previdência rural pode ser considerada benefício assistencial. Removendo a conta amplamente deficitária da previdência rural, fica apenas a previdência urbana. Resta apenas a previdência urbana. De fato, essa parte do sistema tem sido superavitária desde 2009. Em 2015, porém, o superávit entre os trabalhadores urbanos foi muito menor que nos anos anteriores, 5,5 bilhões, frente a superávites próximos a 30 bilhões entre 2011 e 2014. Por fim, em 2017, a Previdência Urbana, ainda segundo o Ministério do Trabalho, teve seu segundo déficit consecutivo. Se a arrecadação cresceu 4,4%, o pagamento de benefícios 10,2% em relação a 2016. Dando-se continuidade, a gente chega no seguinte, pessoal: a Seguridade Social é superavitária, graças às contribuições, tá? Então tá aqui, ó. A gente mostra os dois lados da moeda, tá? Não adianta só eu querer mostrar um lado da informação, a gente tem que mostrar tudo, para que realmente você possa entender. O argumento mais significativo de que a Previdência tem superávit é que o governo desconsidera na contabilidade oficial receitas que deveriam ser integralmente designadas para o orçamento da Seguridade Social, que inclui previdência, saúde e assistência social. Essas receitas são as contribuições sociais, como a contribuição para financiamento da Seguridade Social, o COFINS, e a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. Juntas, a COFINS e a CSLL somaram mais de 260 bilhões em 2015, segundo o Tesouro Nacional. Olha só a conclusão a que se chegou. Olha a conclusão a que se chegou aqui. Relator de CPI conclui que previdência não é deficitária. Então, como a gente iniciou esse vídeo? Perguntando, né, se você já havia estudado ou se perguntado se a previdência é deficitária ou superavitária. Esse resultado desse estudo saiu aqui nesse portal, o Globo, no dia 24 de outubro de 2017, há cerca de quase 2 anos atrás. Então, olhem só, Brasília, vamos ler isso daqui. O relatório final da CPI, da Previdência, apresentado pelo relator, senador Hélio José, e olha só de que partido ele era, hein, pessoal? Ou ele é ainda, né? A gente não sabe. PMDB, do Distrito Federal, Brasília, conclui que não existe déficit na Previdência. O documento, com 253 páginas, foi lido naquela data, naquela segunda-feira, na comissão. Segundo o relator, né, ele afirmava que antes de falar em déficit, era preciso corrigir as distorções que existem, né, o que existiam no sistema e que existem até hoje. Como, por exemplo, o maior e mais grave problema da Previdência Social vem da vulnerabilidade e da fragilidade das fontes de custeio do sistema de Seguridade Social, dizia Hélio José, que era o relator da CPI. Olha aqui, o relator da CPI. Então já teve estudo, sim, foi apresentado no Congresso, né, no Senado, foi discutido a CPI e concluiu-se que não existe déficit. Ela não é deficitária, ela é superavitária. O que falta é isso daqui, mais alguns argumentos que ele cita. Olha só, a CPI realizou 31 sessões de debates. Para o relator, era preciso resolver casos emblemáticos de sonegação. Ele criticava as desonerações dadas pelo governo e programas como o Refis, de renegociação de dívidas com a União, e avaliava que o problema da Previdência era a má gestão. E a má gestão ela continua até hoje, pessoal. E qual que é a desculpa? Dando continuidade.
O relatório é propositivo. Uma das propostas era que fosse proibida a aplicação da desvinculação da receita da União, o DRU, as receitas da Seguridade Social. E a previsão era que a leitura do documento terminasse no início daquela noite. Após a leitura, seria aberto o prazo para apresentação de emendas. O relatório deveria ter sido votado até o dia 6 de novembro e a comissão foi instalada em abril daquele ano, após o governo apresentar no Congresso a proposta de reforma da Previdência. O presidente da comissão era o senador Paulo Paim, na época. Tá? Então, esse estudo aqui já existe, pessoal. Já existe, foi apresentado aqui, no portal O Globo, em 24 de outubro de 2017. Então, portanto, 2 anos aí, tá? Então, ela não é deficitária. Então, não sou eu que estou afirmando, são estudos que já houveram, discussões. Então, houve uma CPI da Previdência, o relator da CPI, o senhor Hélio José, da bancada do PMDB, contrariando o seu camarada, o senhor Temer, um documento com 253 páginas que foi discutido em 31 sessões de debates, pessoal, Então, de quem que é esse interesse aí para se afirmar que a Previdência é deficitária, Quem afirma isso, sendo que isso daqui foi discutido lá?